Olá, meus queridos irmãos. É com muita alegria que me dirijo novamente a vocês através dessa palestra. Falaremos hoje sobre uma das mais lindas orações que nós conhecemos, a oração de São Francisco de Assis. Então, que Deus nos inspire, nos dê sabedoria para entendê-la, interpretá-la e muita força para colocá-la em prática no nosso dia a dia. Vamos estudá-la frase por frase, fazendo um comentário breve, pois teríamos muito o que conversar sobre essa obra-prima e o tempo seria bastante grande, por isso de fazermos reduzida. Ela inicia dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Seria interessante que nos investigássemos com frequência. Eu sou um instrumento da paz? Ou sou um instrumento de discórdia, de intrigas? Onde estou, as pessoas se sentem mais tranquilas, mais animadas, mais felizes? Ou será que a paz, ela se despede, ela se afasta no exato momento em que vou chegando? Fale de paz. Usar expressões no dia a dia que sejam edificantes, boas, que enobreçam as pessoas, que respeitem o outro, que promovam a dignidade do irmão e que revelem o que há de bom em você mesmo, em nós mesmos. A boca fala do que está cheio o coração. Se nós temos coisas boas dentro de nós, virtudes de paz, nós estaremos falando de paz. Muitas vezes sai da nossa boca injúrias, ofensas, fofocas, maus tratos, xingamentos que nos dificultam para falarmos de paz. Nós usamos o nosso tempo muitas vezes para falar coisas negativas e nos falta o tempo de falarmos das coisas positivas, de falarmos de paz. Ouça a paz. Deixar entrar pelos ouvidos e no coração mensagens de serenidade, mensagens de confiança, de amor, de bondade, de esperança, de justiça, que nos levem a realizar a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai maior. Está escrito em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Muitas vezes deixamos nossos ouvidos à mercê de notícias, de conversas e sons desagradáveis, violentos, agressivos e deprimentes, e não nos ajudam a comunicar a paz. Veja a paz. Procurar olhar com mais positividade as situações da vida, ver o lado bom das pessoas, ver o valor de cada um, ter um olhar de misericórdia e de acolhida para com todos, mesmo nas contrariedades da vida. Deixar Deus olhar para nós e sentir a sua presença.
Muitas vezes temos um olhar pessimista, um olhar negativo sobre tudo e todos, que não nos deixa perceber a paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. O ódio é o individualismo insatisfeito. Quando o ser humano não consegue o que quer, quando não gosta do que é feito, cria primeiramente a mágoa e a frustração. Depois, transformando-se em raiva que levará ao ódio. E esse é um processo muito rápido se nós não temos o controle sobre nossa vontade, o nosso pensamento. Esse sentimento, mais do que prejudicar o outro, faz mal a quem o tem. Por isso que é preciso levar amor ao próximo. Mas não qualquer amor. O amor de Deus. O amor universal. Seu ódio nasce da contrariedade. O amor, ele é a satisfação com as coisas da vida, ou a felicidade sob quaisquer circunstâncias. O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se as aceitarmos incondicionalmente, ele torna-se amor. O fio que liga os dois é muito frágil e se rompe com muita facilidade. Nós amamos uma pessoa e na primeira contrariedade nós já rompemos aquele fio frágil que liga os dois e passamos a odiar a pessoa. E o vice-versa. O contrário, o ódio que nós estamos sentindo também por uma pessoa. A partir do momento que ela faz uma boa ação para nós, nós rompemos também aquele fio frágil e passamos a amá-la. Eles são muito próximos, o ódio e o amor. Senhor, onde houver individualismo ferido, que o leve à compreensão da vossa ação, que o leve a essas pessoas a sua presença dentro daquela máxima do Cristo, que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Onde houver ofensa, que o leve ao perdão. Ofensa é sentimento que mostra um individualismo ferido. Um espírito só se sente ofendido quando o que acha, quando o que ele quer, ou o que ele gosta não acontece. Muitas vezes alguém faz algo que você considera errado. E você diz que perdoa, mas continua afirmando que houve um erro e não esquece o que aconteceu. Perdão é uma das virtudes muito difíceis de se conseguir, de se conquistar. Porque é abrir mão do nosso orgulho que tanto impede que possamos perdoar o nosso irmão. Esse não é o perdão que Deus quer, o da boca para fora. Mesmo não havendo um castigo efetivo, há um castigo da acusação e da crítica. Assim, aprendamos com São Francisco que o perdão seja de coração para trazer leveza à alma. Perdoar é esquecer realmente o que aconteceu. Onde houver discórdia, que o leve à união.
A discórdia existe quando duas ou mais pessoas estão brigando, se desentendendo, ou seja, onde há espíritos defendendo o seu individualismo para sobrepor a sua vontade à do outro. A união, congraçamento, só acontecerá com o fim das vontades individuais. Quando pararmos de brigar pelo nosso entendimento, pela nossa vontade, achando que nós sempre estamos acima do próximo. Jamais haverá união enquanto um espírito tiver vontade dele próprio, pois não existe dois espíritos que querem a mesma coisa com a mesma intensidade. Não existe isso. Para que se possa levar à união, existe a necessidade de ensinar cada um a amar o que tem, ao invés de querer possuir as coisas, de impor o seu individualismo ao do próximo. Este é o nosso trabalho, de levar a cada um a compreensão de que ele já tem tudo o que precisa para ser feliz. Esse entendimento que nós temos que levar a essas pessoas, para que eles vejam toda a bondade de Deus. Onde houver dúvida, que o leve à fé. Só a fé, confiança e entrega total a Deus pode esclarecer a realidade do mundo, a verdade. Sem fé, jamais haverá compreensão da verdade, do que realmente está acontecendo. Muitas situações do dia a dia, principalmente as adversidades, trazem consigo diversos questionamentos. É preciso acreditar em Deus, que tudo sabe e que nos provê o bem no momento certo. Esta é a dúvida de todo o espírito. Para que nasci? Para que eu nasci? Para aprender, para crescer, para caminhar nesse caminho, ajudar o nosso próximo. Porque estou vivo para fazer provas e ajudar o próximo. Aprender e ajudar o próximo. O que está acontecendo realmente no sentido espiritual nesse momento? Nesse momento. É Deus emanando amor por você. E Ele fazendo vivenciar situações que são seus karmas, mas que também servem de instrumentos para o karma dos outros. É o nos melhorarmos e ajudarmos o próximo. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa função. Isso é o que Deus nos pediu quando Ele nos criou. Amar o próximo como a nós mesmos. Onde houver erro, que o leve à verdade. Nessa passagem, São Francisco nos faz refletir sobre o que é errado. Deu certo, fui eu que fiz. Não deu certo, foi o outro que fez. Isso é erro. Isso é irreal. Viver desse jeito é viver no erro.
na ilusão. A verdade absoluta só Deus possui. Nós, humanos, conhecemos apenas a verdade relativa, ou seja, uma verdade baseada na nossa limitada capacidade de compreender o universo. Dentro do nosso nível de conhecimento é que nós temos essa nossa verdade. A verdade que São Francisco quer nos ensinar são as lições do nosso Pai. É por meio de suas palavras que podemos nos aproximar mais de Deus. Para que vivamos a oração do São Francisco, é preciso compreender e viver dentro da realidade. Só Deus age. Aí estaremos vivendo a verdade. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Quando acontece uma situação que ofende o seu individualismo, o ser humano, ele entra no processo de sofrimento e depois, junto com a depressão, vem o desespero. O desespero, ele relaciona-se com a angústia. Muitas vezes, quando não encontramos a solução para os problemas da vida, nos desesperamos. Assim, São Francisco quer servir como instrumento de Deus e levar a esperança a quem tem seu coração aflito. Ele quer mostrar que o Senhor está sempre presente para auxiliar nos momentos de dor e de dificuldades. Ele ensinava que os seres humanos podiam deixar de viver em desespero, mas que para isso precisariam ter fé e agir como o amor universal. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Agora o Francisco quer combater a tristeza, o sofrimento dos seres humanos. Ou seja, mais uma vez estamos falando de um sentimento resultante do individualismo ferido, ou de não gostar do que está acontecendo. São Francisco, com essa mensagem, quer mostrar que a felicidade plena só pode ser vivida no caminho cristão. Por isso, ele pede que levemos àqueles que estão sozinhos e sem motivação o estímulo que é conhecer a felicidade divina. Ele não propõe a levar o prazer, levar a razão, mas sim a grande alegria desta vida, que é Deus, que é estar em Deus, que é estar com Deus. Onde houver trevas, que o leve à luz. A treva é sinônimo de escuridão, sofrimento e de todos os sentimentos negativos. É o individualismo que obscurece a sua vida, o seu mundo. A luz é Deus, é o amor de Deus. Isso todos os mestres ensinaram. Ele não pretende levar aos seres humanos um mestre ou uma religião, mas levar Deus. Ele quer levar o brilho verdadeiro que vem dos céus e não a luz artificial pregada pelo materialismo da humanidade. A luz se baseia nas lições divinas, no amor a Deus e ao próximo. Levar a luz é falar de Deus, ensinar a amá-lo, acima de
todas as coisas, inclusive dos mestres e das religiões. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. A partir desse ponto, ele passa a falar do receber dos outros. Senhor, que no trabalho de instrumento da vossa paz eu dê carinho e ajude aos outros, mas faça isso sem esperar receber o que estou dando. O caminho da elevação espiritual não passa pelo prazer individual, ou seja, pela necessidade de se receber alguma coisa em troca pelo serviço ao próximo. Aquele que busca consolar para receber alguma coisa em troca, mesmo que apenas o reconhecimento do próximo ou da sociedade em geral, é individualista. Ele pensa em si próprio, somente em si próprio. Aquele que transforma a oração de São Francisco em uma forma de viver, de servir de instrumento a Deus, deve sempre estar perto de alguém para auxiliá-lo. Mas nunca esperar compreensão, agradecimento, um olhar carinhoso, uma retribuição, uma compensação do próximo, inclusive do próprio Deus. Não esperar nada em troca, fazermos a nossa parte, que nós receberemos muito com isso. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Sabia que a pessoa que briga e acusa os outros, ela não está brigando com o outro, ela está brigando consigo mesmo. Pois tinha uma verdade, uma paixão e um desejo que não aconteceu, e a discordância entre o que possuía e o acontecimento a deixou revoltada, a deixou frustrada. Sabe a pessoa que você acusa de estar ofendendo os outros? Ela não está ofendendo ninguém, mas se defendendo dos outros, de Deus e do mundo, que agiram contra ela, contra as suas verdades. Esta é a compreensão que Francisco de Assis comenta nesse trecho da sua oração. Saber que cada um age em legítima defesa do seu eu interior material, do seu ego, das suas verdades, dos seus desejos. Que eu procure mais amar que ser amado. É o resumo de tudo que falamos até agora. Que eu faça os outros felizes, mas que a minha felicidade seja apenas por servir ao próximo, como instrumento de Deus e não condicionada a ser servido. Senhor, fazei que eu ame mais do que seja amado. Senhor, fazei com que eu leve a felicidade verdadeira a todos, mas que eu não espere a retribuição, a compreensão, nada para ser feliz. Em resposta, Deus lhe dá a oportunidade de amar incondicionalmente, colocando frente ao ódio, à discórdia, ao erro, à dúvida, a ofensa, o desespero, a tristeza, as trevas. Sua encarnação tem um objetivo: aprender a conviver com quem não lhe ama, amando-o do jeito que está, do jeito que é. Veja que tarefa difícil. Para isso é preciso não fazer cobranças, não fazer exigências, não colocar imposições alguma para amar. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
Nesse trecho da oração de São Francisco, encontramos a máxima de Jesus: fazer aos outros o que você quer que ele faça para você. Ele não fala em perdoar quem você quer perdoar, dar para quem você quer dar, ou seja, àquele que você julgue merecedor de receber, mas perdoar e amar a todos os irmãos. Vivenciar esse ensinamento é a maior sabedoria que podemos alcançar, pois nele reside o motivo da existência carnal, o objetivo da nossa encarnação, da nossa estada aqui nesse mundo. Todos os espíritos que se encontram nesse mundo estão aqui para provar a Deus que são capazes de agir em benefício do próximo, sem outra motivação do que o amor. Quando você dá incondicionalmente, abre a compreensão e sente que está recebendo de Deus. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Cristo nos ensinou: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Em verdade, aqueles que buscam a elevação espiritual sabem disto e querem renascer, mas se esquecem de que é preciso antes morrer para que aconteça um renascimento. Mas não se trata de morrer fisicamente, mas da morte do eu, da morte do ego, derrubar aquelas paredes da casa individualista que o ser humano habita. É a mudança. Enquanto houver uma verdade, um desejo, uma paixão, o ser humano estará vivo, apenas no sentido material, mas estará morto no sentido espiritual. Quando o ser se transformar, nascerá para Deus, para o universo e para o próximo. São Francisco de Assis, o seu nome verdadeiro era Francesco Bernardoni. Ele nasceu em 1186 em Assis, na Itália. Filho de uma família de comerciantes, teve em sua juventude uma vida cheia de luxo e de muita riqueza. Através de um sonho, ele recebeu a palavra do Senhor. A partir daí, decidiu renunciar a tudo, pois acreditava que a pobreza era o caminho da salvação e da humildade. Ao saber de sua decisão, seu pai o fez renunciar diante do bispo da cidade a todos os bens. Ele só não atendeu o pedido, como entregou as próprias vestes ao pai, dizendo: até hoje os chamei de pai, mas de agora em diante meu único pai é o Pai Nosso que está no céu. Foi então que São Francisco de Assis passou a promover viagens missionárias e se dedicou aos miseráveis e aos doentes. E para finalizar, meus irmãos, faço um pequeno pedido a Deus e que sirva para cada um de nós. Deus, se eu não puder ser a luz, permita que eu seja ao menos um reflexo.
Se eu não puder ser o amor, permita que eu seja então a amizade. Mas permita, Senhor, que alguma coisa eu seja, para que ao findar esta vida, alguém se recorde de mim como uma alma humilde a serviço do Criador. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por mais essa palestra. Obrigado a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que sempre permitem esse nosso encontro. Que Ele derrame sobre todos nós as suas energias, a sua luz, a sua paz, e que possamos refletir bastante sobre essa oração de São Francisco de Assis. Que a paz de Deus esteja no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigado, meus irmãos, um grande abraço e até a próxima. Até o nosso próximo contato, nosso próximo encontro.